A primeira técnica, e uma das mais simples e mais importantes, chama recuperação. Quando termina aquela videoaula maravilhosa, e quanto melhor for a videoaula, isso mais acontece, você sai com uma ilusão do conhecimento. Você acha que aprendeu tudo de forma adequada e que vai acertar todas as questões dali para frente. Só que a grande verdade é que ainda existem várias lacunas em relação àquela própria videoaula que você assistiu. Então, ao invés de você simplesmente passar para a próxima videoaula, faça essa técnica que é simples. É basicamente fechar os olhos e tentar recuperar tudo que foi explicado naquela aula. Mas é tudo, detalhe a detalhe. Você vai perceber que mesmo uma aula maravilhosa, você não conseguiu captar todos os detalhes. E cada vez que você perceber alguma das lacunas, algum esquecimento lógico, você volta àquela aula e preenche a lacuna. Assim você vai conseguir garantir que o seu cérebro está de fato completando aquele conteúdo. Estou te dizendo, quanto melhor for aquela aula, maior é a ilusão de que você está simplesmente perfeito naquela matéria. Eu vou te dar um exemplo de como eu faço isso com os meus alunos. Vamos pensar que eu acabei de terminar uma aula, por exemplo, sobre inconstitucionalidade material e formal. E aí eu viro para eles e peço para que eles recuperem. Assim que eles terminam aquela recuperação, eu mostro um slide para eles em que eu faço duas perguntas básicas. Primeiro, dividimos a inconstitucionalidade formal em dois tipos. Quais foram os tipos? Depois, quais as 6 etapas do procedimento legislativo que podem gerar inconstitucionalidade formal? Basicamente, o que eu estou falando para os meus alunos é, na recuperação mental, você tem que ter passado por essas duas perguntas. Se você não consegue responder essas perguntas e não recuperou isso na sua mente, é porque aquela aula não fixou de forma adequada no seu cérebro. É porque, na verdade, você não estava com conhecimento. Talvez o aluno até lembrasse de que eu tinha falado de inconstitucionalidade formal e material e os conceitos básicos delas. Só que eles não pescaram todos os detalhes ali dentro. Então, ao invés de ficar passando por um monte de videoaula, fixa aqueles detalhes, garante que você está de fato aprendendo. Se você terminou uma aula dessas e você não consegue saber que existe a inconstitucionalidade formal propriamente dita e a orgânica, que fala especificamente de competência, você perdeu um ponto super relevante daquela aula. E o mais interessante, assim que você termina a videoaula, você não sabe que você perdeu aquilo. O seu cérebro está te enganando, achando que você pegou tudo do bom e do melhor. Faça a recuperação após cada aula. Isso vai te ajudar muito no longo prazo.